Também te amo. Graça e paz, queridos. Essa noite a gente vai falar um pouquinho aí a respeito da importância que tem Jesus nos nossos lares. Nós vivemos num mundo tão maluco, tão doido, e quando a gente fala de Jesus dentro do lar, a gente fala de uma vida de dignidade dentro do Evangelho. Quando Jesus está nos nossos lares, as relações são refeitas. Quando Jesus está nos nossos lares, pessoas são curadas. Quando Jesus está nos nossos lares, a igreja de Deus é fortalecida. E o inferno não pode parar uma igreja fortalecida. Hoje estamos comemorando o que, queridos? Dia das Mães. Segundo alguns amigos meus, é a segunda data mais importante do ano. Qual que é a primeira? Não, é o Natal, é Jesus. É Jesus. Né? A primeira é Jesus, que veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, hoje nós comemoramos o Dia das Mães, uma data que a gente lembra, é uma data comercial, não é uma data religiosa. Ela foi criada para que o comércio pudesse girar, né? O Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Mas é um momento em que a gente para lembrar e para honrar as nossas mães, que são mulheres que abdicam das suas vidas em prol dos filhos. Mulheres valorosas, guerreiras, amorosas. Essa semana, meditando a respeito desse tema de mães, eu fiz algumas pesquisas, fui atrás e acabei me deparando com alguma estatística que me trouxe muita tristeza mesmo, mas também, em algum nível, trouxe para mim um alento, um sentimento de admiração muito grande. Passa a próxima para mim, Du. Em 2023, de acordo com o Instituto Datafolha, fez aí um levantamento que 55% das mães brasileiras, elas ou são solteiras, ou viúvas, ou divorciadas. Isso corresponde a mais ou menos 11 milhões de mulheres. Fiquei triste, fiquei indignado, porque quando eu olho, eu vejo homens, e eu me incluo nessa lista, né, na lista dos homens, e eu vejo muitos deles covardes. Por quê? Porque não querem assumir o compromisso de serem pais. Abdicam da sua paternidade. Mas, ao mesmo tempo, me despertou um sentimento de admiração, porque a maioria dessas crianças, elas crescem, elas se tornam cidadãs desse país, e elas vivem uma vida de dignidade porque as suas mães não fugiram do compromisso. Então, o meu sentimento de admiração por cada uma dessas mulheres, muitas delas dentro das nossas igrejas, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que assumiram dentro dos seus lares o papel de sacerdotisa do lar, que não deixaram a bola cair, como a gente diz aí na gíria, né? Mas que, seja de noite, seja de dia, não desistem de estar ao lado dos seus filhos. Pode ser num hospital, pode ser num presídio, pode ser no lugar que for, ela vai atrás do seu filho. Mas que muitas vezes elas não cabem e não se resumem dentro dessa estatística, porque isso
é um número frio, mas que são valorizadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É triste, irmãos, é triste. Cada dia mais a gente vê essa questão nas nossas igrejas. Mas glória a Deus pela vida dessas mulheres que não desistem em tempo algum. Porque se elas existissem, talvez nós teríamos muito mais crianças, muito mais jovens, muito mais adolescentes abandonados, Brasil afora. Eu gosto de comparar muito a questão da criação de Deus. Como que Deus ele é maravilhoso. Quando a gente fala das mães, as mães que são guerreiras, que vão atrás dos filhos, seja o lugar onde eles estiverem, elas estão lá. A gente olha isso na natureza também. Deus criou tudo perfeitinho. Quando a gente olha para o mundo animal, esse instinto de maternidade está lá presente. É interessante que quando a gente olha nos canais, naqueles programas, né, de animais, a gente vê, por exemplo, a leoa que não deixa ninguém chegar perto dos seus filhotes. Muitas vezes a leoa, ela dá a sua vida pelos seus filhotes. Se você for pesquisar, vai ver que lá na África tem as savanas, e lá tem os coiotes, que eles atacam em bando, e a primeira reação do leão macho é correr, vai embora, e deixa o filhote para lá, e deixa a leoa, e deixa tudo, para ele não tem problema nenhum não. Mas a leoa não. A leoa, ela protege o seu filhote. Se tiver que custar a vida dela, ela dá a vida pelo seu filhote. Quando você olha para um simples animalzinho, um animalzinho que às vezes a gente nem valoriza, galinha. A galinha é um bicho inofensivo, mas vai chegar lá perto dela com um pintinho para ver. Os pintinhos correndo, aí você vai atrás dos pintinhos, e vai pegar um para você ver se ela não vai avançar em cima de você. Ela vai. Certa vez Jesus comparou a cidade de Jerusalém a essa figura de linguagem da mãe que protege os seus filhos. E Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis o quê? O que eu quis? Proteger vocês como uma galinha protege os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Então, esse instinto de maternidade está em toda a criação de Deus, e isso é maravilhoso. Quando a gente olha ali para a Bíblia ela é cheia de histórias de mães maravilhosas. Algumas mais famosas: Eva, Sara, Rebeca, Noemi, Ruth. Ruth é celebrada não por ser mãe, mas ela foi mãe. De Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ana, de Samuel, foi falado aqui hoje pela manhã. Isabel, mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus. Mulheres famosas, mas também na Bíblia tem lugar para aquelas mães que não são tão famosas assim. Raabe. Aí você fala: mas Raabe não era prostituta? Sim, mas depois que ela teve um encontro com Deus, ela se tornou mãe. E ela foi mãe de quem? Faltaram na EBD, né? Ela foi mãe de Boaz. Boaz que resgatou Ruth. Olha aí que coisa maluca. Uma prostituta que se torna mãe e que cria um filho que tem em si toda aquela questão do judeu de resgatar a parente, que não foge ao compromisso. Salomé, mãe
de Tiago e de João, a viúva de Naim, a mãe de Rufo. Aí você fala assim, quem é Rufo? Quem é Rufo? Né? Era uma mulher que a Bíblia não declara o nome dela, mas que Paulo vai declarar que ela era como se fosse uma mãe para ele. Está lá, Romanos capítulo 16. A mãe de Rufo. Eunice e Lóide. Mãe e avó de Timóteo. E é sobre essas duas últimas que nós vamos falar essa noite. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5. Quem não achou, está aí na tela. Diz assim na Nova Versão Internacional: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos deu a sua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos aprender diretamente, ó Pai, daquilo que vem de ti, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, que nós não somos dignos da tua palavra, que nós não somos dignos de ti, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, eu clamo a ti, ó Pai, e peço para que teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações, Senhor. Ilumina, Senhor, a minha mente, ó Pai, para que a minha boca, Senhor, ela reproduza, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Pai. Fala aos meus irmãos, que o teu Espírito Santo ache morada, ache lugar no coração de cada um deles. Tira, Senhor, do nosso meio toda a distração, tudo aquilo, ó Pai, que tira a nossa atenção da tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, pode passar a próxima, Du. A carta de 2 Timóteo é tida aí por muitos dos estudiosos como a última carta do apóstolo Paulo. É uma das cartas da prisão e também faz parte de um grupo organizado ali pela teologia sistemática chamada de cartas pastorais. São 3 cartas que fazem parte desse grupo, 1ª e 2ª Timóteo, que são direcionadas a Timóteo, e também a carta de Tito, que também é direcionada a um dos discípulos de Paulo. Então, essas cartas pastorais eram cartas pessoais, não eram cartas dirigidas diretamente às igrejas, como a carta aos Efésios, a carta aos Coríntios, aos Filipenses. Ao contrário dessas cartas, as pastorais foram primeiramente dirigidas aos seus discípulos e depois elas percorreram as igrejas com os seus ensinamentos. E nessa carta de 2 Timóteo, Paulo, ele está preso em Roma. Ele já está na sua 2ª prisão. Essa é a 2ª e última prisão, lá em Roma, por volta do ano de 67. E ele está a poucos instantes de ser martirizado. Paulo não é pego de surpresa, ele sabia que isso ia acontecer. Então, ele escreve essa carta pedindo para que Timóteo, e ele encoraja e exorta Timóteo para que permanecesse firme e perseverante no Evangelho, mesmo que isso traga sofrimento. Paulo desejava deixar
o seu legado nas mãos de Timóteo. E ele, durante toda a sua carta, ele vai relembrar isso a todo momento. Olha, os outros fazem dessa maneira, mas você, e aí aquelas edições antigas, né, revista e atualizada, revista e corrigida, vai falar assim, tu porém, faça diferente, faça da maneira que eu estou falando para você. Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele era um cara que ele não tinha nenhum problema de citar as mulheres que impactaram na sua vida, que tiveram alguma proeminência em seu ministério. Citei anteriormente o Romanos capítulo 16. Lá ele está fazendo uma recomendação a Febe, uma irmã em Cristo. Nesse mesmo capítulo ele vai falar de Priscila, esposa de Áquila, vai falar de Maria, uma mulher que trabalhou pela igreja de Roma, vai falar das irmãs, né, tem nome de dupla sertaneja, essa você não conhecia, Trifena e Trifosa. Quem são essas mulheres? Pérside, Júlia. Paulo não tinha nenhum problema de citar as mulheres que contribuíam para que o evangelho caminhasse. E no texto que a gente acaba de ler, ele se lembra de Ló e de Eunice, que são, respectivamente, avó e mãe do jovem Timóteo, que era o destinatário da carta. Mas o que essas mulheres fizeram de tão importante para serem lembradas pelo apóstolo Paulo, numa carta derradeira, numa carta final? Quando a gente vai estudar a vida de Timóteo, a gente é apresentado a ele lá no livro de Atos, no capítulo 16. Passa para mim do Atos, acho que pegou o 3,15 aí, depois o do Atos. Enfim, não tem? Do Atos? Não foi? Abre para mim, então, Atos 16, de 1 a 3. Atos 16, de 1 a 3. Está lá escrito assim: Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho desse jovem. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, nós somos apresentados a Timóteo, um jovem que vivia na cidade de Derbe, e que Paulo declara que sua mãe era uma judia crente, ou seja, ela reconhecia em Jesus o Messias enviado por Deus. Nós também somos informados que o seu pai era de origem grega. Então, quando a gente fala da mãe, do lado da mãe, da Eunice, que é a judia crente, a gente pode afirmar que em algum momento da sua vida, ela rompeu com as suas origens judaicas. Por que ela rompeu? Por duas coisas que nós vimos exatamente no texto. Uma, por se casar com um homem grego. Na época de Jesus, o casamento misto não era visto com bons olhos. Não era visto. Judeu só se casava com judeu. Nós não vamos dar as nossas filhas aos gregos e aos romanos. Essa era a regra daquela comunidade. Por quê? Porque antes do exílio, Deus deixou claramente expresso que eles não deveriam se misturar. Eles se misturaram. Virou o bololô. Aí foram todo mundo para o cativeiro. Então, quando eles saíram do cativeiro, eles pensaram o seguinte: olha, então a gente já não vai mais se misturar, porque quando misturou, deu ruim. Então, a gente não vai mais se misturar. Então,
Quando a gente olha para a vida de Eunice, a gente vê que em algum momento ela rompeu com essa tradição. Não temos nenhum tipo de evidência o porquê que ela fez isso. Nós sabemos só que ela se casou com uma pessoa que era tida como pagã. E a segunda coisa que nós podemos constatar isso é que o jovem Timóteo, ele não foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei. Ele não foi circuncidado. Judeu, que era judeu, nasceu, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 8º dia você ia lá e circuncidava. Essa prática da circuncisão, lá no período mais antigo, no período pré-exílico, era feito pelos pais. Depois do período exílico, passou a ser responsabilidade de alguém da sinagoga, que era especialista em fazer a circuncisão. Mas ela não levou o filho lá para ser circuncidado. A circuncisão era tão importante que a lei previa que se o 8º dia caísse no Shabá, você poderia romper o Shabá para circuncidar a criança, porque a circuncisão era mais importante que o Shabá. Então, ela rompeu, de alguma maneira, com as suas origens judaicas. A respeito do pai, um homem grego, também não temos muitas informações de quem era esse homem, a não ser pelo fato de que ele parece ter sido alguém importante, talvez ali na região. O texto vai dizer lá em Atos, capítulo 16, no verso 3, que Paulo ele circuncida o Timóteo, porque todos naquela região sabiam quem era o pai do Timóteo. E aí a gente não sabe se essa informação era uma informação que eles tinham porque eles tiravam sarro, ou porque era algum motivo de piada entre eles, tipo, olha lá, aquele lá é o filho do grego. Ou se realmente o pai era um empresário de sucesso, uma pessoa proeminente na região, muitas posses, né? Então, é o filho do grego. A única informação que a gente tem é que todos sabiam que ele era filho de grego. Agora, a razão para isso, o texto não nos diz. Então, o fato é que, em algum momento, a avó, que é Lloyd, ela passa a ter uma participação ativa na criação do Timóteo. Porque a figura paterna, ela se fez ausente. O texto vai dizer, depois a gente vai ler lá em 2 Timóteo 3,15, que Timóteo começou a aprender as Sagradas Escrituras desde a pequenez, né? Está aí, Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, em algum momento, a avó, ela falou assim, bom, o pai não está presente, então eu vou começar a educá-lo naquilo que eu creio. E aí ela pega o jovem Timóteo e começa a ensiná-lo. Quando a gente olha lá naquelas estatísticas que eu apresentei no começo, o que acontece na vida de Lloyd, na vida de Eunice, é mais ou menos a mesma coisa. Elas se veem como mães, no caso de Eunice, uma mãe solo. Ela não tem mais o pai para criar o filho. Nós não sabemos se o pai ficou ausente porque ele abandonou o lar ou porque ele morreu. O fato é que o texto não diz mais nada, só diz que ele era grego. E depois, lá em Timóteo, a gente vai ver que toda a questão da instrução, a questão da educação foi feita tanto pela avó quanto pela mãe. E aqui a gente abre um parêntese para dizer o seguinte, que no primeiro século, lá na época de Jesus, toda essa questão de educação, ela recaía sobre o pai.
tanto para os judeus quanto para os greco-romanos. Na cultura romana, a criança começava a aprender com 7 anos, e na cultura judaica, ali com 5, 6 anos de idade, a criança começava a ter os primeiros contatos com o conteúdo da Torá, que era a instrução primeira que eles recebiam, mas eles não aprendiam de cara a ler. Não, era uma tradição mais oralizada. Era questão de decorar. Eles aprendiam desde pequenininho a decorar. E aí, como apresentado, o pai gentil, a avó tomou aquela situação para si e começou a instruir o menino. Desde cedo, Timóteo, então, começa a aprender as leis, os mandamentos. Desde cedo, no coração desse jovem, é colocado a questão da profecia do Messias, aquele que resgataria o seu povo. Timóteo não apenas ouviu a profecia, mas também creu nela e aguardava ansiosamente pela vinda do Messias. Não somente ele, uma criança, mas a sua avó e a sua mãe. E quando a gente olha para a vida de Timóteo, a gente acha que a influência formadora na vida dele é somente do apóstolo Paulo, o que não é verdade. Muitos atribuem somente a Paulo toda a educação do Timóteo. E o texto diz que desde pequenininho ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, não por Paulo, mas pela sua avó e pela sua mãe. A Bíblia, ela não vai nos dizer em qual ponto exato em que Lóide e Eunice, elas têm um encontro com o Evangelho verdadeiro. Quando elas se convertem ao Evangelho. A Bíblia não deixa claro em qual momento isso vai acontecer. Talvez isso possa ter acontecido lá no finalzinho da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passa lá em Derbe e Listra, e ele cura um paralítico. E a partir da cura desse paralítico, as pessoas começam a achar que Paulo e seu companheiro de viagem, Barnabé, eles eram deuses. O texto lá de Atos capítulo 14 vai dizer que eles chegaram, inclusive a chamar um de Júpiter e o outro de Mercúrio. E Paulo era o Mercúrio, porque ele era o que mais falava. E aí a galerinha começou a se reunir para fazer um culto, para adorar os dois. E eles falaram, não, vamos adorar somente a Deus. A gente não fez nada, quem fez foi Deus. E aí o pessoal lá de Icônio, que era outra cidade, já ficou sabendo que Paulo estava ali. E aí eles vieram, causaram uma confusão danada. E foi no momento em que Paulo foi apedrejado. E ele foi apedrejado de uma tal maneira que o pessoal jogou ele para fora da cidade e ele foi tido como morto. E aí quando estava todo mundo, porque o ser humano é assim, né? Quando alguém morre, o que acontece? Quando tem um morto ali na radial, alguém sofre um acidente, o que acontece? Junta a galerinha para ficar olhando. Nossa, estragou, hein? Meu Deus. Formou a galerinha lá em volta de Paulo para ver o apedrejado, para ver o moribundo. E o texto bíblico vai dizer que Paulo ele levanta do nada assim, bate assim a roupa, entra na cidade e vida que segue. Certamente, Lóide e sua filha Eunice ficaram sabendo dessa história. Se é que elas não estavam lá no meio da roda toda. Então, de alguma maneira, a vida de Paulo e Barnabé impactou para que aquelas mulheres, elas conhecessem a Jesus Cristo.
Quando essas mulheres, elas ouvem a notícia que o Messias que a profecia do Messias havia se cumprido em Cristo, o poder do Evangelho invade e transforma a vida e a casa dessas mulheres. A vida delas nunca mais seria a mesma. Elas então começam a ensinar o Timóteo, falando assim: Timóteo, Timóteo, tudo aquilo que nós ensinamos para você já se cumpriu. E se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. E agora nós podemos ter livre acesso a Deus, porque Jesus morreu na cruz por nós. E aquele homem que estava aqui, o tal do Paulo e o tal do Barnabé, eles mostraram para a gente que Jesus é maravilhoso, Ele é incomparável. E através da mão desses homens, Jesus curou aquele paralítico que talvez elas conhecessem. E transformou a vida daquela comunidade toda. Por que eu digo que transformou? Porque quando Paulo, já no início da sua segunda viagem, ele passa ali na cidade de Derbe, ele encontra o jovem Timóteo. E o texto de Atos que nós lemos diz que ele era uma pessoa, ele era um jovem que era o quê? Todo mundo tinha um bom testemunho dele. Em um momento, ele era um jovem que esperava pela promessa do Messias. No momento seguinte, ele era um jovem que espalhava a notícia que o Messias, que a notícia do Messias havia se cumprido. Que Cristo se fez homem, habitou entre nós, sofreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso. Como esse menino foi influenciado pela vida da sua avó, pela vida da sua mãe. No texto que a gente leu, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 5, Paulo ele vai elogiar uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento é uma fé que não dissimula, é uma fé que não engana. A fé de Timóteo, ela não foi forjada lá na sinagoga, porque ele não frequentou a sinagoga como os seus coleguinhas judeus frequentaram. A fé de Timóteo, ela foi forjada dentro da sua casa, através da leitura da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé de Timóteo foi forjada pelas orações que eram feitas pela sua avó, pela sua mãe, e que ele escutava. Das provações que certamente ele deve ter vivido na sua vida ordinária, na sua vida comum. Necessidades materiais, problemas de saúde, de como a sua avó e de como a sua mãe encaravam todas aquelas coisas, aqueles problemas que aconteciam com eles. Porque certamente não eram poucos. E Paulo vai dizer que esta fé era uma fé que não tinha fingimento. Eles não fingiam ser uma coisa dentro de casa e outra coisa fora de casa. O pastor Rômulo, num desses domingos, ele falou a respeito de CPF, né? Elas não tinham 2 CPFs, era um só. E todos conheciam a vida daquelas mulheres. E elas não fingiam ser algo que elas não eram. Elas viviam, sim, uma vida de piedade. E aí a gente vê como é importante a questão do ensino. Passa para mim, Du.
como que é importante a questão do ensino. E talvez a primeira lição que a gente possa tirar desse texto de Timóteo é: ensine, custe o que custar. Marcos, não dá para ensinar porque a minha vida, ela é maluca. Eu passo por muitos problemas. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, chego em casa às 8 da noite, faço janta, lavo roupa. Não dá. Mas se você não ensinar, quem vai ensinar? Ah, mas eu levo meu filho todo dia. Todo dia não, todo domingo na EBD. E aí você terceiriza o seu ensino para que os outros ensinem. É importante trazer na EBD? Muito. Essencial. Eu cresci dentro de EBD. Mas se você não tiver um ensino dentro de casa, o que vai acontecer? Se a criança, ela olha dentro de casa e olha e fala assim: meu, isso aqui está diferente do que a tia da EBD falou. Lá ela falou assim que não podia fazer, mas minha mãe faz, o meu pai faz. E aí, para quem que eu devo imitar? O que a tia fala ou o que acontece dentro de casa? Talvez você não saiba, mas muito do nosso aprendizado, ele é um aprendizado irracional, não é consciente. Como assim? A gente aprende imitando. Por que o nordestino fala com sotaque? Já pararam para pensar? Por que fala com sotaque? Hã? Porque ele viu alguém falando com sotaque. Aí um belo dia, ele acordou e falou: hoje eu vou falar com sotaque porque meu pai fala com sotaque. Não. Ele fez aquilo inconscientemente, ele aprendeu imitando. Ele tem um exemplo e ele entende que aquele exemplo é bom e ele começa a imitar. E aí eu pergunto para você, se dentro de casa o seu filho não vê você orar, não vê você ler a Bíblia, por que você acha que ele deveria fazer essas coisas se ele não vê você fazendo? Por quê? Ah, porque a tia da EBD falou. Sim, a tia da EBD falou, mas quando ele chega em casa ele não vê isso. E você passa mais tempo com os seus filhos do que a tia da EBD. E ele vai imitar quem? Você. Ele vai imitar você. É engraçado, porque muitas vezes o Heitor faz coisas que ele vê a mãe fazer, que ele vê o pai fazer. E ele faz de maneira inconsciente. Ele não pensa para fazer aquilo. Aí, você não ensina. Você acha que o ensino não é importante. Aí você liga a TV. Porque, afinal de contas, a TV distrai. A internet faz o quê? Distrai. O menino para de chorar quando começa a ver o vídeo do YouTube. E aí ele vai aprender o quê? Com o vídeo do YouTube. Porque lá no YouTube todo mundo é feliz. Ele vai querer imitar as pessoas do YouTube. E a televisão serve para a gente como, sei lá, como uma linha moral, né? Talvez, uma linha moral. Ah, não, se está passando na televisão, pode. A sociedade aceita. Se não passa na televisão, é proibido. Você não pode assistir. Mas se passa na televisão, a sociedade já está aceitando. E aí ele assiste a novela das 8, a novela das 9, a novela das 10, das 11, o seriado de um que pega o outro, que vai com o outro, e aquilo ali se torna o quê? Natural. E aí a gente tem jovens que crescem com um instinto sexual que não deveriam, jovens que crescem
com uma ganância que não deveriam, jovens que crescem com um pensamento que não deveriam. Tudo porque, eu não sei aonde ele aprendeu essas coisas, dentro de casa que não foi. Claro que foi. Ele é tão mal educado. Quem deu a educação foi você. Mas eu não deixo ele fazer essas coisas. Não, claro que não. Você vê ele fazendo e não fala nada. Então, ensine. Ensine, lá no texto de Provérbios 22, vai dizer o seguinte: ensine o caminho, o quê? E quando ficar grande, ele não vai se desviar desse caminho, certo? A gente olha para o texto e fala, nossa, maravilhoso! Texto bonito, só que o texto ele é tão sábio que ele não está falando qual caminho. Ele está falando assim, você vai ensinar o caminho. E esse caminho é bom ou é ruim? O texto diz? Não, ele está falando que o que ele aprender, depois de adulto ele não vai esquecer. Ensine o caminho que ele deve andar. Se você ensinar coisas boas, quando ele for adulto, ele não vai se desviar. Se você ensinar a ele, como Lloyd e como Eunice fizeram, o temor do Senhor, depois de grande, ele pode até fazer coisa errada, mas ele vai se lembrar e falar, nossa, minha mãe falou que isso é errado, eu vou voltar para a igreja. Agora, não dá para a gente querer colher o que a gente não planta. Simples assim. Próximo, Andu. Seja um modelo de fé sem fingimento. E aí, como que é esse modelo de fé sem fingimento? Porque lá na igreja o meu pai ora bonito, mas aqui em casa ele não ora nem pela refeição. Lá na igreja o meu pai fala bonito, aqui em casa ele bate na minha mãe. Lá em casa meu pai, ele declara que ele não aguenta mais essa vida, mas lá na igreja ele diz que ele tem fé para suportar. Eu não entendo, porque fica esquisito. Uma fé que não finge é uma fé que suporta todo tipo de provação e se mantém da mesma maneira. Está ruim, mas Deus está no controle. Irmão, como você tem passado? Provação, hein? Mas Deus está no controle. Irmão, como você tem passado? Estou ótimo, 1000 maravilhas. E aí, em casa? Não, os meninos lá se quebraram, estão se matando lá, mas a minha fé está inabalável. Deus conhece o meu coração. E Ele realmente conhece. Como que você pode ter uma fé inabalável se você não abre a sua Bíblia para ler? Se você não gasta o seu joelhinho para orar? Mas eu vou ouvir o pastor Públio todo domingo, o pastor Rômulo, a pastora Andréia, a pastora Mabel, eu assisto a aula da IBD da pastora Mabel. Ela me ensina a ter uma fé inabalável. Sai daqui parecendo um homem de ferro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor Públio, hoje ele me causou uma tristeza tremenda, porque ele leu o versículo anterior, quando fala que passou tribulação. Vou ficar com posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquelas coisas lá de fome, nudez, angústia. Não, esquece. Vamos lá, só não todas as coisas. Fé é o quê? Sem fingimento. Você tem que viver uma vida que ao olhar para ela, as pessoas possam ver, olha, é uma pessoa que não finge ter uma fé que não tem. Sua fé pode ser pequena, pode ser grande. Tudo depende de como você se relaciona com Deus. O que não pode é não ter fé. O que não pode é você trocar a sua fé por uma vida de acreditação.
eu acredito muito que vai dar certo. Eu acredito que eu vou prosperar. Tenho fé em Deus que esse ano eu vou ser promovido. Vai? Vou. Mas você está estudando? Não. Você está trabalhando mais? Não. Mas eu tenho fé. Querido, a sua fé pode enganar muitas pessoas, mas a Deus ela não engana. Entre as pessoas, você pode ser conhecido como aquele que move montanhas, mas diante de Deus, nem um grão de areia se move. Como que você quer ser uma autoridade no mundo espiritual, se você não tem uma fé firmada em Cristo Jesus? Eunice e Lloyd, elas tinham essa fé. Próxima, Du. E por último, construa um legado. Quando a gente olha grandes biografias de pessoas importantes, o relato, e eu sou uma pessoa que gosta de biografia, gosta de ler biografia, e o relato, geralmente, ele não começa na vida do biografado em si, mas na vida dos pais, dos avós, daqueles que proporcionaram a vida ao biografado. E a gente vê grandes servos do Senhor, Tim Keller, Donald Carson, grandes homens de Deus que tiveram a sua vida no lar como seu alicerce para o seu ministério, legado dos seus pais. Marcos, eu não conheço nem o Keller, nem o Carson que você falou. Nossa, nome feio, Carson. Mas você conhece a pastora Amabel, você conhece o ministro Chico, a pastora Andréia. Pergunte para eles, para cada um deles, qual foi a influência da fé dos pais deles na vida deles. Seu pai teve muita influência na sua vida, pastora Amabel? Demais. Pastora Andréia, sua mãe? Demais. Não enxergo Chico. Meu radar não detecta mais o Chico neste local. Certamente, Chico, na sua mãe, mesmo com deficiência visual, tem e sempre terá uma influência gigantesca no ministério do ministro Chico. Olhando para dentro da minha família, meu pai, minha mãe, a mãe da minha esposa, passou anos a fio orando para que seus filhos estivessem dentro do ministério, que fossem tementes a Deus, que não se perdessem. Pessoas que deixaram um legado. O legado de Lloyd e de Eunice não é somente a vida de Timóteo. É somente a vida de Timóteo, sim, porque ele era filho da Eunice e neto da Lloyd. Não, não é. Timóteo, ele foi sucessor do apóstolo Paulo. Se aquilo que ele tivesse aprendido na infância não tivesse sido algo sólido, nos momentos de sofrimento, ele tinha feito o quê? Pulado fora. Eu digo a você que eu e você somos o legado de Lloyd e de Eunice. Porque através dos anos o evangelho passou de Timóteo
para os seus discípulos, para outros, e o Evangelho não morreu, ele chegou até nós. E se chegou até nós, foi porque essas mulheres, quando tiveram um momento de dificuldade, elas colocaram a sua fé no Senhor. Elas ensinaram a próxima geração. A gente muitas vezes não se preocupa com o que virá, porque a gente acha que a nossa geração é o máximo. Mas e quando nós passarmos? O que a gente vai deixar para os outros? Tem gente que fala que depois de 2 ou 3 gerações, ninguém mais lembra quem foi o seu antepassado. E eu acredito que isso é verdade, porque muitas pessoas, elas simplesmente desaparecem, elas viram uma lembrança numa foto. Ah, lembra do tataravô? Lembro. O que ele fez de importante? Ah, não sei, eu não vivi nessa época. Pessoas que transformam as suas vidas através do Evangelho, como fizeram Lloyd e Eunice, elas transformam não somente a geração delas, elas transformam o mundo. Marcos, eu não vejo isso. Você pode não ver, mas acontece. Eu fui impactado pela vida de uma pessoa que eu nem conhecia. Pois é, Deus, ele age de umas maneiras assim que a gente não entende. Deus, ele age de maneiras maravilhosas, de formas múltiplas. Mas você tem que querer. Você tem que querer. E o meu recado nessa noite é para os papais, é para as mamães. Marcos, tudo que você falou eu já faço. Ó. Glória a Deus pela sua vida. Para você, que já faz tudo o que eu falei aqui, a minha exortação para você é a mesma de Paulo para Timóteo. Persevere. Persevere. Continua crendo no Senhor. Porque o sofrimento virá. E quando ele vier, você vai ser resiliente para enfrentá-lo e para continuar. Então, para você que já faz todas essas coisas, glória a Deus pela sua vida. Mas para você que não faz, para você que talvez tenha parado no meio da caminhada, ou talvez você não conhece esse evangelho maravilhoso que foi apresentado a Lloyd e a Eunice, mulheres tão singelas. O meu recado para você hoje é: ainda dá tempo. Sempre existe um lugar de recomeço no reino de Deus. Você pode estar falhando hoje, você pode estar errando hoje, mas é sua decisão querer parar e querer recomeçar, mas dessa vez juntamente com Cristo. Não se engane, se você não viver uma vida diante de Deus e não repassar isso para os seus filhos, o que vai ser da próxima geração? É fácil a gente culpar o sistema, é fácil a gente culpar o mundo mal, as pessoas más. Mas o que nós, como pais, como mães, nós temos feito pelos nossos filhos dentro do Evangelho? Glória a Deus por essa igreja que tem um grupo de mães que ora pelos seus filhos toda semana. Mas e você, papai? Você ora pelos seus filhos todos os dias, todas as semanas?
Você tem ensinado o Evangelho para ele? Ou tudo isso é só mais uma besteira? Se você quer que a vida da próxima geração seja diferente, eu quero fazer um mundo melhor, comece dentro da sua casa. Comece convidando o Jesus incomparável. Se ele não estiver na sua casa, o salmista vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você pode ser rico, você pode fazer fortuna, você pode fazer coisas maravilhosas, só que em algum momento o seu dinheiro das próximas gerações vai acabar. E o que você deixou de valor, o que você deixou de legado espiritual? Baixe sua cabeça por um instante. Eu gostaria de encerrar essa pregação fazendo 2 convites. O primeiro convite é para você que nunca ouviu falar de Jesus, para você que vive fora do Evangelho, para você que não entende as coisas espirituais, ou talvez para você que em algum ponto da caminhada desistiu. Esse primeiro convite é para você. E eu gostaria de dizer a você que hoje é um tempo de você recomeçar no Senhor. Se você quer ver a próxima geração, uma geração frutífera, uma geração abençoadora, uma geração de homens e mulheres de Deus, uma geração de missionários, de pastores, de cantores, essa é a hora de você começar a mudar. Se você entende que você precisa retornar ou se achegar aos caminhos do Senhor, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que nós orássemos por você, para que a sua vida seja um exemplo para os seus filhos, para que a sua vida seja uma vida que apresente uma fé inabalável no Senhor. Não se prenda ao banco. Não se prenda ao que as pessoas vão achar. Deus quer fazer uma obra na sua vida e essa é a oportunidade. Então esse é o primeiro convite. E o segundo convite que eu gostaria de fazer essa noite é para aquelas mamães, para aqueles papais que têm caminhado no caminho do Senhor, mas têm se sentido desamparados. Têm muitas vezes se sentido enfraquecidos, têm muitas vezes se sentido desanimados. Marcos, eu amo o Senhor, mas muitas vezes eu não tenho tempo. Muitas vezes me falta perseverança, muitas vezes me falta fé. Se você é um desses papais, uma dessas mamães que tem se sentido cansado, tem se sentido muitas vezes esgotado, espiritualmente, fisicamente, nós queremos orar aqui nessa noite também para que Deus traga o renovo na sua vida. Nós queremos clamar ao Senhor para que Ele derrame ricas e poderosas bênçãos sobre você.
Esses são os 2 convites que eu gostaria de fazer essa noite. Se você entendeu a mensagem e gostaria ou de se reconciliar com Deus, ou de conhecê-lo, ou gostaria ainda que Ele trouxesse um renovo sobre a sua vida, essa é a hora, queridos. Eu não vou insistir no convite, porque o Senhor, Ele está falando ao seu coração. É como eu falei, nós temos que muitas vezes tomar a responsabilidade e tomar o compromisso sobre as nossas vidas. Não se engane, porque a vida daqueles que Deus confiou nas suas mãos serão cobrados de você. Não se perca na ilusão de que é cada um por si e Deus por todos. A responsabilidade de Jesus no seu lar começa pelo papai e pela mamãe. Queridos, essa é a última oportunidade. Se você desejar, nós estaremos aqui para orar por você. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor trabalhe mentes e corações, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, para que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade no meio dos meus irmãos, Pai. Ah, Senhor, Tua palavra, Senhor, declara lá em Isaías, que ela não volta vazia, Pai. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos papais, a vida das nossas mamães, Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Ti, todo louvor e toda glória, toda adoração, Senhor. Ah, Pai, nós temos sido tão negligentes, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor. Nós muitas vezes lemos a Tua palavra, Senhor, de qualquer jeito. Nós acreditamos, Senhor, que realmente podemos fazer do nosso jeito, que realmente, Senhor, não existe uma responsabilidade na vida de cada um dos papais e das mamães, quando isso não é verdade, Senhor. Existe sim esta responsabilidade e o Senhor vai cobrar de cada um de nós, Pai. Tende misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, a vida de cada um de papai, cada um de mamãe, Senhor. Que o Senhor derrame ricas bênçãos, Senhor, sobre a família da Tua casa, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, me entristece, porque se nós tivéssemos, Senhor, uma igreja, Senhor, tão perfeita assim, a gente não estaria com tantos problemas na sociedade, Pai. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, Pai. Porque muitas vezes não queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, não queremos fazer o Teu querer. Fica conosco, Pai. Nos guarda, nos protege. Que a Tua misericórdia, Senhor, se faça mais uma vez presente. Porque se ela não fizer, Senhor, certamente nós vamos ser consumidos, Pai. Que a maldade não habite o nosso coração, Senhor. Que a nossa boca não
profira, Senhor, palavras que não te agradem, Senhor. Que o nosso pensamento seja o teu reino. Que a nossa família, Senhor, seja uma família diante de ti, aprovada, Senhor. Que as pessoas, Senhor, ao olharem a nossa família, Senhor, não elogiem papais ou mamães, Senhor, mas que elas possam ver Jesus, o incomparável, dentro da nossa casa. Nós não queremos, Senhor, uma vida de família de margarina, Pai, uma família perfeitinha, Senhor. Nós queremos, sim, famílias rendidas a Jesus Cristo. Famílias, ó Pai, cujos membros, Senhor, creiam que a verdade da Bíblia, Senhor, ela se faz presente no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por falar comigo, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Eu não sou digno, eu não mereço. Mas o Senhor tem sido bondoso. Em nome de Jesus que nós oramos.